finalzinho, tá, Paulo? Para você ficar bem à vontade. Então, vamos lá. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa socialização de agrocomputação, onde os acadêmicos de agrocomputação vão estar defendendo os seus projetos. E hoje eu estou aqui com Paulo Borges. Boa noite, Paulo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Meu nome é Paulo Ricardo Borges. Sou Muito estudante bem. do curso de agrocomputação e vou estar apresentando para vocês o meu trabalho. Ele é em relação à aplicação de defensivos agrícolas por drones na agricultura. Perfeito. Fique à vontade, Paulo. O Brasil ele é considerado um dos pioneiros quando se trata do uso de drones na agricultura. Os drones eles foram criados por volta de 1960 e esta máquina é chamada de VANT, um veículo aéreo não tripulado ou drones. O uso de VANTs associados às informações como agricultura comercial firmada, ela surge um sistema de manejo de produção integrado, buscando um equilíbrio entre a quantidade de insumos direcionadas, as propriedades e as reais necessidades que a cultura precisa. Atualmente, a quantidade de novas tecnologias disponíveis, utilizadas na agricultura de precisão, elas vem crescendo gradativamente, destacando os drones, trazendo ao agricultor inúmeros benefícios. Desta forma, essas aeronaves elas estão ganhando cada vez mais espaço na agricultura, com o intuito do quê? De melhorar os resultados na aplicação de defensivos agrícolas, adubos e coleta de imagens, com a finalidade de análise dos aspectos de radiação sobre a cultura, a fim do quê? Da gente ter aí uma redução dos custos dos produtores e uma diminuição dos impactos ambientais e, consequentemente, uma maior produtividade por área cultivada. Este trabalho ele tem como objetivo demonstrar a eficiência do uso dos drones na aplicação dos defensivos agrícolas em propriedades rurais e investigar o conhecimento dos produtores sobre o uso dos drones. Para o uso dos dados dos drones, necessita de alguns conhecimentos básicos de sensoriamento remoto, técnicas de processamento e conhecimento sobre os produtos químicos que serão utilizados, demandando, assim, dos operadores especializados ou um embasamento inicial. Essas aeronaves, drones ou VANTs, são equipamentos com câmeras, sensores multiespectrais e softwares de última geração, que fornecem dados a partir de relatórios. Outras informações importantes sobre o manuseio, sendo assim, a ANAC 2012, ela define que algumas legislações, quando se refere ao requisito piloto de drone, Regulamento Brasileiro da Aviação Civil Especial, RBAC-E, número 94. A classificação dos drones, ela é realizada segundo sua categoria funcional, como um sistema de reconhecimento ou monitoramento, alvos, logística ou de pesquisa. Sendo assim, para a Associação Brasileira de Aeromodelismo, ABA, a definição de VANT é um veículo capaz de voar na atmosfera fora do efeito do solo, que foi projetado ou modificado para não receber um piloto humano e que é operado por um controle remoto ou autônomo. Atualmente no mercado possui uma rica diversidade de modelos de drones, mas com o intuito de pulverização e aplicação de defensivos agrícolas, podemos destacar o DJI Aglas MG1, drone Pelicano, JT Splayer 15608, AGL-20 e Elevsplay 150. Segundo o Pegoraro 2013, os drones eles estão sendo utilizados como meio de mapeamentos, inspeções de obras
na área industrial e para a aplicação de defensivos agrícolas na agricultura. A utilização dos drones ela está cada vez mais popular no agronegócio brasileiro, sendo cada vez mais comum observarmos a ação dos mesmos. Segundo o Embrapa 2022, o controle do fitopatógenos. Fitopatógenos são o quê? São os agentes causadores de doença nas plantas. Pela aplicação de fungicidas nos órgãos aéreos, pode ser um fator de estabilização e de aumento de rendimento econômico em culturas. O surgimento de novas tecnologias de combate das doenças, que afetam diferentes culturas, trazem novas perspectivas para o manejo. Os drones, eles têm se apresentado como uma importante ferramenta de ampliar o desenvolvimento de novas técnicas e aplicação de defensivos agrícolas. A pesquisa bibliográfica como método utilizado neste trabalho, ela está inserida no meio acadêmico, tendo a finalidade da utilização do conhecimento através da investigação científica de obras já publicadas, segundo Andrade, 2010. O presente trabalho será realizado no município de Alta Floresta, nas margens de uma propriedade particular, localizada próxima à MT-208, KM-40, na estrada Quinta Oeste, onde concentra-se uma área de pastagem densa. Serão aplicados defensivos agrícolas em duas áreas distintas de pastagem, uma utilizando o método convencional e outra utilizando os drones. E após a aplicação dos defensivos agrícolas, utilizando drones, será realizado um questionário semi-estruturado com o proprietário da propriedade e com o responsável pela aplicação pelos drones, né, para ser analisadas as vantagens e resultados de eficácia observados, denominando também as vantagens presentes no uso dos drones e o mesmo aplicado na área da pulverização convencional, fazendo assim um comparativo dos resultados encontrados no experimento. Perante a aplicação, serão avaliados os resultados iniciais após as primeiras aplicações e fazendo comparativo com parâmetros de avaliação de 0 a 10, avaliando aspectos de mortalidade, tempo de serviço, né, a aplicação, o custo-benefício. E após essas avaliações, os resultados iniciais e os resultados finais da aplicação serão avaliados segundo o caráter de satisfação e de sucesso da aplicação. Todos os dados, eles serão tabelados no programa Microsoft Excel e avaliados com testes de média para chegar a um maior desempenho. O uso dos drones nas lavouras, além de tecnologia e inovação, traz também a síntese de investimento, pois os valores gastos eles são recuperados com as inúmeras vantagens do uso dos drones à rede agroservices. Os drones eles podem ser utilizados na agricultura de diversas formas, destacando a análise de solo e campo, plantações de sementes, pulverização e culturas, monitoramento de culturas, em inspeção, em irrigação e avaliação da saúde da plantação. Após as análises de média, podemos observar uma significância dos resultados em que destacam seus valores investidos da aplicação e os dois distintos modos de trabalho, sendo que ambos são eficientes. Porém, o uso de drones ele se destaca pela agilidade e questão de tempo, podendo também controlar gastos e possíveis desperdícios de defensivos agrícolas. O Brasil ele se destaca por ser um dos primeiros a utilizar a tecnologia dos drones na agricultura, em sua aplicação básica. O uso dos drones ele possibilita também que o produtor ele avalie os avanços no cultivo, na adubação
e falhas em plantios, a partir de fotos disponibilizadas pelo dispositivo, podendo ser o próprio drone um recurso para avaliação a situação visual de uma aplicação de defensivos agrícolas. Bom, pessoal, o meu trabalho era esse. Eu espero que vocês tenham gostado. E é isso. Muito obrigado. Muito bem, olha as nossas reações aqui. Vamos reagir. Aqui as palminhas. Muito bem. Obrigado. Os corações. Muito bem, perfeito. Paulo, poxa vida, hein? Que trabalho lindo. Nossa, eu tenho alguns Obrigado. apontamentos. Eu tenho alguns apontamentos, depois eu vou elogiar mais. Eu vou fazer aqui algumas perguntas. Primeiro, te elogiar pela citação, certo? Muito bem. Todo trabalho acadêmico deve ter citações, né? E elas devem ser citadas no momento das apresentações. Então, nota 10 por isso, hein? Você acrescentou aí a questão positiva, né? Da agilidade, do tempo, né? Do uso aí dos drones, da questão Sim. econômica, né? Isso foi muito bacana você apresentar para a gente. E principalmente a análise de desempenho, né? Você poder ter um controle, né? Poder ter uma estatística de desempenho, são pontos positivos, né? Eu gostaria de falar, como tudo na vida tem um lado positivo, para equilíbrio deve haver um ponto negativo, né? Mas não é nem a questão negativa, é a questão de legislação. Eu gostaria de saber se existe alguma legislação, se você tem dados sobre isso. Eu vou fazendo logo as perguntas encadeadas para você ir respondendo de uma vez só, tá? Sobre legislação, se você conseguiu algum dado sobre isso, né? Se existe segurança na questão da aplicação dos drones, visto que existem outras fazendas, outros terrenos, né? Como é que a gente pode ter esse controle aonde eu possa fazer somente a aplicação naquela determinada área? Como a gente poderia enquadrar, né, essa sistemática aí? E atualmente, se eu não utilizasse os drones, como é feito esse processo? Você pode escolher a forma que você vai responder essas perguntas, por favor. Posso falar, professora? Pode, agora a voz é sua. Professor, então, em relação às pessoas que, no caso, serão os pilotos de drone, pela legislação, segundo o que eu tive, né, contato, que eu vi e tal na pesquisa para me conseguir fazer o trabalho, existe, né, uma legislação, né, pela aviação e tal, que necessita que todo piloto de drone, sim, ele tenha um curso preparatório e uma carteirinha para ele ser piloto de drone. Não é qualquer um que chega e pode ser, não, sabe? Precisa, né, de uma licença e uma carteirinha, igual para dirigir mesmo. Perfeito, muito bem. E, atualmente, como é que é feito a aplicação dos defensivos, Paulo? É feito manualmente? Como é que seria esse processo de transição? Ou se já existe, claro que já existe, né? Mas como é que é feito? Olha, o pouco contato que eu tenho é assim, é o próprio dono mesmo, né, do drone que faz a aplicação. Ele tem o drone, controle, e ele tem o misturador da cauda. Isso tudo é carregado em cima de uma estradinha, e aí, vamos supor assim, ele vai na fazenda, e aí o proprietário ele quer que faça uma aplicação no milho, por exemplo. Aí ele vai lá, compra o herbicida, inseticida, o que ele quer que faça a aplicação, e aí o aplicador piloto do drone, ele deve também saber as composições corretas para na hora de fazer essa cauda, colocar certinho o produto, porque senão aquela substância química, ela vai coalhar e não vai conseguir fazer a aplicação também.
Nossa, esse dado aí eu não fazia ideia do coalho Uhum. do Sim, aditivo aí defensivo, né? vários Interessante. defensivos. E ele consegue. Muito Aham. bem. E a gente tem acredito que a pessoa que está sendo autorizada a dirigir, né? Ela deve ter um padrão aonde vai ser aplicado, né? Em determinada região. Né? Como é que funciona, Paulo, essa questão? Você conseguiu pesquisar? Você tem dados sobre isso? Questão de segurança de na distribuição desses defensivos para outras regiões? A professora fala em questão de segurança do aplicador. Na hora da aplicação. Ele deve ter a utilização do EPI, né? Até porque ele, no caso, o próprio piloto, ele pode ser quem vai manusear lá os herbicidas, inseticidas lá no misturador, né, da cauda. Então, é interessante a utilização do EPI. Muito bem, perfeito. Paulo, mais uma vez, muito obrigada. Excelente apresentação. Sua apresentação está aqui registradíssima, certo? Eu vou finalizar ela aqui e Obrigado. a gente vai falar aqui nos bastidores. Ok.